Olá, esse daqui é o MyWatch Sport da Raiz, um relógio que tem várias funcionalidades interessantes e nós vamos conhecê-lo em detalhes nesse vídeo. Tenho uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TD, que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TD aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TD. Não perca! Olá, mais um relógio da marca Raiz, ou Raiz se você preferir. Muitos dizem que é Raiz porque o logo da empresa aqui tem uma raiz, então deve ser Raiz. Esse é o modelo MyWatch Sport. Nós já trouxemos aqui no canal dois outros smartwatches dessa marca, que são esses aqui, né? O MyWatch Pro e o MyWatch Fit. Se você não viu os vídeos que nós fizemos desses outros dois modelos, eu estou deixando o card aí para uma playlist onde eu tenho todos esses relógios da Raiz e também tenho duas câmeras que eu já avaliei dessa marca. Então todos os produtos da marca estão nessa playlist. Muito bem. Esse modelo aqui então é o chamado modelo Sport e ele promete aí ter algumas características, né? Resistência à água com IP67. Ele é à prova d'água, né? Então ele pode ser utilizado para mergulho até 1 metro de profundidade, ou seja, para natação, né? Mergulho de 1 metro é para quem está nadando. Ele pode ficar nessa profundidade por até 30 minutos. Essa é a garantia que tem, que não vai entrar água, pelo menos é o que está aqui na descrição dele. Estou olhando aqui a descrição na página de vendas aqui da Amazon, que eu estou inclusive recomendando aí na descrição do vídeo. Aliás, antes da gente continuar falando das características desse relógio aqui, desse smartwatch aqui, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, lá você vai encontrar esse link que eu estou comentando, que tem essas informações todas, é o da Amazon. Também não esquece, deixa aí o seu like nesse vídeo, deixa também seus comentários, deixa suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui, todas as semanas. Bom, ele tem uma tela grande que é de 1.39 polegadas, são 52 milímetros. Ele tem uma tela redonda e resolução de 360 por 360 pixels. Não é uma resolução HD, como se fala, existem muitos smartwatches por aí com resoluções mais altas, mas é uma boa resolução, né? Os smartwatches mais baratos, a resolução deles é bem mais baixa que essa. Então aqui a gente tem o QR Code para baixar o manual, baixar o aplicativo também, você tem informações aqui. Bem, e é isso, vamos dar uma olhadinha então no relógio. Aqui ele vem com um plástico, né, dizendo para a gente carregar ele totalmente antes de usar. Nós vamos carregar ele um pouquinho, o suficiente aqui para fazer essa primeira parte do vídeo. Depois nós vamos terminar de carregar para utilizar por alguns dias, né, e poder então fazer a segunda parte. Bom, aqui nós temos um cabinho de carga, é um cabinho magnético, né? Ele tem de um lado aqui um conector USB-A, tipo A. Esse conector aqui, você vai ligar no power bank, vai ligar aí no seu computador, né? Ou num carregador aí de até 2 amperes. É importante que o smartwatch a gente não use aqueles carregadores turbo, né? Não são recomendados. Bom, aqui ele se encaixa e vai fazer a conexão. O que a gente tem aqui nesse folhetinho? Não tem muita informação, é exatamente o mesmo folhetinho que a gente já viu, né, em outros relógios aqui da marca Raiz. Ele vem somente com informações de segurança, informações básicas e um QR Code para você baixar o manual. Na verdade, você ter acesso, né, a todos os manuais dos relógios da marca. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar ele já aqui num power bank. Volta aqui, ó. O carregador ele escapou quando eu mexi. Prontinho. E aí a gente dá uma olhadinha com mais detalhes nele. Tá aqui, já liguei.
Ele já aponta aqui o carregamento, né? Vamos tirar esse selinho. E ele já está vivo aqui, né? Pelo jeito, carregando. Ele não indica nessa tela qual é o nível de carga, né? Então nós vamos precisar soltar aqui e ver o nível de carga. Vamos dar uma olhadinha no menu dele, ó. No menu deve ter aqui a bateria, né? Em algum lugar tem. Ah, tá aqui, ó. A bateria, ela tá metade. Não dá o percentual, mas ele tá indicando que tá metade. Então vamos prosseguir sem o carregador, porque aparentemente com o carregador conectado, ele não mostra aqui, né? Ele não fica ativo, né? Vamos, primeira coisa aqui, vamos ver se eu tenho aqui tela. Então, brilho. Brilho, eu gosto de abaixar o brilho, para não estourar a nossa câmera, né? Fica melhor a gente trabalhar com brilho mais baixo. E aqui, vamos ver se a gente tem aqui o tempo, né? De tela, menu exibir, aqui o modo teatro, que seria o modo avião dele, né? Tem um desligar e eu não tenho aqui a informação, pelo menos aqui eu não achei nesse menu informação de tela, né? Para tempo de tela, esse tipo de coisa. Muito legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no aplicativo, fazer o pareamento dele. Bom, entrando então no aplicativo da Raiz, né, do fabricante, tem aqui a opção, a primeira opção que está aqui em cima é o adicionar. Ele já achou aqui o MW Export, que é esse nosso relógio aqui. Ah, e lembrando, né, você vai encontrar ele esse aqui é o preto, né, eu vi aqui a foto, já lembrei. Você vai encontrar ele também no azul, você vai encontrar ele num branco meio acinzentado aí, seria um prata, né, no verde também. Então são 4 cores, eu vou colocar uma telinha aí, uma foto para você ver, né. Ele tem 123 modos esportivos, né, olha aqui, parear, Bluetooth, isso a gente vai ver também na parte que nós fizermos, na segunda parte desse vídeo, após utilizar alguns dias, né. Bom, então vejam só, ele está aqui hoje 0 passos, né? Eu ainda não usei. Ritmo cardíaco, ele trouxe um 90 aí, não sei da onde, a gente depois vai testar. Pressão arterial. Ah, essas informações, desculpa, essa informação de 90 e essa informação de pressão arterial vem do teste anterior que eu fiz no aplicativo, né? Com outro relógio. Também oxigenação do sangue, também. Uma observação sobre a questão de pressão arterial, eu não confio nessa medida feita com um relógio de pulso, né? Aliás, todas as medidas que esses relógios fazem são apenas referência, mas a pressão arterial eu acho que é muito forçada, né? Ela é calculada a partir de outros parâmetros e tal. Bom, essa é a tela inicial dele. Na próxima tela nós temos aqui a parte de mapa para esportes. Ele vai utilizar o GPS do celular, né, para fazer aqui esse cálculo no mapa e tudo mais. Aqui eu tenho, né, algumas informações, notificações, eu tenho aqui também alguns mostradores, então posso escolher, por exemplo, um mostrador aqui. Se ele for como os outros relógios da marca, olha, já entrou esse mostrador que eu coloquei, né, um mostrador aqui animado, inclusive eu acho um pouco animado demais, né. Mas eu tenho aqui a possibilidade de ter vários, né, escolher entre vários mostradores aqui, assim como os outros irmãos dele que a gente já viu, né. Bom, uma coisa que a gente precisa descobrir aqui nesse modelo, né, já que ele está baixando aqui o watch face, a outra nós observamos que ela entrou muito rápido, provavelmente porque ela já estava memorizada. Uma coisa que nós vamos descobrir aqui na utilização é se ele troca, né, as watch face quando a gente coloca uma nova, se ele mantém só mais uma, além da que eles têm como padrão, ou se ele também tem várias outras, ele pode manter várias. A gente vai na segunda parte do vídeo trazer a nossa conclusão sobre essa questão. Tá demorando um pouquinho para baixar. Vamos lá, tá em 80%, vamos aguardar. E ele baixou, entrou aqui, né? Bom, agora eu tenho aqui, ó, mostradores, né? Então é isso mesmo, né? Aqui ele entrou rapidinho porque eu bati o dedo nele aqui e ele entrou porque ele já estava memorizado. E ele trouxe agora mais um. Provavelmente, ó, vejam que ele tem 6 aqui, ele vai para o 7, né? Ele provavelmente vai manter só mais um adicional. Bom, vamos continuando aqui. Nós temos as notificações. Já está ligado aqui no aplicativo, porque eu já usei, né, com outros relógios da marca, o WhatsApp. E está ligado também as mensagens, né, a SMS. Eu vou manter essas duas ligadas. Aqui eu posso localizar o dispositivo, tá aí, né? Eu clico ali, toca. Posso configurar os alarmes, posso configurar para ele disparar uma câmera,
Posso colocar meus contatos, aqui eu tenho outras opções. Então, formato de 24 horas já está, sistema métrico já está, idioma português, bloqueio automático está aqui, ó, 5 segundos. Vamos colocar 30 segundos para fins do nosso vídeo. Então, agora a tela vai ficar acesa por 30 segundos, fica melhor para a gente fazer o nosso vídeo, né? Aí, controle de música, posso ligar ou desligar. Modo de cena, que é o não incomodar, eu posso dizer o seguinte, olha, não incomodar entre, vamos colocar aqui 22 horas e 7 horas da manhã, por exemplo. Nesse período ele vai acionar automaticamente o não incomodar. Isso é muito bom você ter isso automático. Tem muitos relógios, inclusive relógios mais caros, mais sofisticados, onde você não tem, ó, vamos trocar o watch face aqui, onde você não tem essa possibilidade de você programar o não perturbe. Então você tem que, ao dormir, né, a hora que você vai dormir, você tem que ligar manualmente. Temperatura já está em Celsius, cidade de São Paulo, detecção de ritmo cardíaco não está ligada, eu vou colocar de 5 em 5 minutos, não, de 10 em 10 minutos tá bom. Quanto menor o tempo que eu colocar aqui, mais bateria ele vai gastar. Tá? Ele vai ter mais dados, mas vai gastar mais bateria. Lembrete para movimentação, que é o de sedentarismo. Ó. Ele vai fazer das 10 às 22 horas. Aviso de frequência cardíaca, eu não quero. Lembrete de ciclo fisiológico para as mulheres. Lembrete de beber água. Ele vai colocar o lembrete aqui. Ó. Tem como configurar a hora de início. Então eu quero que a partir, sei lá, das 9 horas da manhã, ele comece a avisar. E ele vai avisar por, sei lá, 5 vezes ao longo do dia e a cada, sei lá, 1 hora, por exemplo. Então, como ele começa às 9 da manhã, a cada 1 hora ele vai avisar, ele vai até, aqui no caso, 5 vezes, 14 horas. Não, vamos colocar cada 2 horas, não precisa ser cada hora, né? Então, cada 2 horas, assim ele vai até às 7 da noite avisando aí. Bom, bacana. Aqui eu posso redefinir o relógio, não é isso que eu quero. Então eu tenho várias configurações aqui. Atualização, ele já está na última versão do firmware. É importante sempre manter o relógio na versão atualizada. O que mais que eu tenho aqui? Informações pessoais que eu já preenchi porque eu já configurei esse aplicativo, né, previamente. Aqui informações de esportes, informações do dispositivo. Bom, em termos de aplicativo, é isso que a gente vai ver nessa primeira parte, né? E agora nós vamos dar uma olhadinha, então, no relógio. Vamos lá. Bom, a gente já viu aqui as watch faces, né, que eu consigo mudar, clicando aqui nelas e girando, que ele pode colocar aparentemente mais uma watch face. Depois nós vamos fazer testes, né? Além dessas que vem com ele, né? Por exemplo, eu coloquei, acrescentei essa daqui. Então ele tem aqui, eu acho que são 7 ou são 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8. 8 watch faces. Muito bacana. E essa oitava, eu acredito que é a que você baixa. E quando eu baixar uma próxima, vai substituir. Depois a gente vai testar e eu falo nas conclusões. O que mais que eu tenho aqui? Tenho aqui as configurações gerais, onde nós temos o... Opa! Já cliquei, né? Nós temos o cronômetro. Eu ligo aqui o cronômetro. Eu tenho os laps, né? Posso pausar. Aqui eu tenho os laps, na verdade, lap 1, lap 2, vários laps. Pauso, quando eu pauso eu posso prosseguir, né? Ele não parou de contar. E eu posso também, na partir da pausa, desligar o cronômetro. Zerei o cronômetro. Então desliguei. Aqui eu tenho a configuração de alarmes, está como alarma, né? Aqui eu tenho o countdown, que é contagem regressiva. Diferente de outros relógios, ele não vem com várias opções, né? Então eu vou ter que escolher aqui, ó, por exemplo, quero fazer um countdown de 10 minutos, eu clico aqui e ele começa a contar regressivamente, e quando ele zerar, ele vai me avisar. Isso é para várias situações aí que você pode ter, né? De trabalho, né? De atividades. Aliás, me parece aqui, olha, que ele não baixa de 10, ó. Não baixa de 10 e ele vai até 3 horas. Eu acho ele meio limitado perto de outros relógios, tá? Outros relógios a gente tem a opção de você colocar o tempo que você precisa. Então, se eu precisar de um tempo de 5 minutos, por exemplo, ele não vai me ajudar. Brilho a gente já viu, aqui chamada, né, do telefone, que eu acabei desligando.
Bluetooth aqui também está desligado, que é o para música. Então eu vou controlar a partir daqui música, se eu ligar essa opção, né, as músicas do celular. Tenho aqui a parte de chamadas também, aqui a parte de, ele traduziu como mesh, né, mas é vibração. Sons, ele está desligado. Quando ele fala fechado é que está desligado, aberto é que está ligado. Isso a gente já viu em várias traduções de outros relógios, né? Aqui, como ele vai exibir o menu, eu posso escolher então entre lista, que é o padrão, né, que a gente gosta normalmente, né? Então eu vou ter aquele menu em formato de lista. Uma coisa que eu não havia notado, por exemplo, é que a coroa dele é ativa. Eu consigo virar a coroa para percorrer aqui o menu. Né? E falando do formatinho dele, que a gente acabou passando meio por cima, assim, ele tem 3 botões, né? O botão central com a coroa, 2 outros botões. Aqui embaixo ele tem, né, os sensores e os contatos de carga. Então o relógio com uma aparência bem legal, né? Também a questão, né, de aparência dele, apesar dele ter inscrições aqui, ele não tem botões desse lado, né? A pulseira dele borracha macia com 2 passadores. Passador tem travinha? Vamos ver se o passador tem travinha. Não tem travinha, que é aquela travinha que entra nesses furos aqui. E a fivela de metal. Isso é muito bom, né? Fivela de metal, uma fivela mais resistente, né? E as 2 pulseiras aqui com engate rápido são pulseiras de 22 milímetros. Então você pode trocar, se encontrar fácil aí, né? Então, voltando a ele aqui, né? Coroa ativa, então, olha que bacana. Eu posso pela coroa. Esse botão não pode ser pressionado, tá? Ele não tem ação pressionado, mas ele tem ação na coroa aqui, né? Bom, o que mais que eu tenho? Então, a gente viu, descendo a tela, eu tenho aqui esse menu rápido, né? Se eu subir a tela, eu vou ter as notificações, ele ainda não recebeu nenhuma. A gente acabou de ligar, né? Deixa eu colocar o watch face padrão dele aqui, né? Aquela watch face que ele, quando você liga, vem com ele, né? Uma watch face até bonita, embora eu goste mais. Eu gosto mais normalmente de watch faces analógicos. Aqui a gente tem as 2 coisas, ó. Você tem um pequeno analógico lá em cima, você tem um grande digital aqui, né? Embaixo, você tem data, você tem, ó, por exemplo, ele tá aqui segundos, data tá aqui, ó, dia 10, um sábado, fevereiro. Aqui em cima eu tenho distância percorrida, passos, calorias, clima, tem uma nuvenzinha aqui que está nublado, né? E essa barrinha colorida aqui de pontinhos coloridos é a bateria. Olha só, muita informação numa única watch face. Gostei dessa daqui, tá? Agora vamos trabalhar com ele aí por alguns dias e nós voltamos para a segunda parte do vídeo com as nossas conclusões. Bem, nós utilizamos então por alguns dias o nosso MyWatch Sport aqui da Raiz e vamos agora então às nossas conclusões. Já estamos aqui com o aplicativo acionado também e vamos começar por ele, né? Primeiro ponto que a gente vê aqui, primeira página do aplicativo, algumas coisas interessantes. Por exemplo, monitoramento de sono. Ele fez um monitoramento de sono nos últimos dias, a gente tem um gráfico aqui inclusive com a média de batimentos cardíacos durante o sono, a tendência do sono aqui nos últimos 7 dias. Nós temos aqui gráficos, né, com estatísticas de médias, né, de pessoas que dormem mais cedo, de pessoas que levantam mais cedo. Então ele fez aqui uma boa estatística. E eu consigo, uma coisa que muitos relógios não permitem, voltar aqui no tempo, né? Então consigo ver os dados de ontem, por exemplo. Então, quanto teve de sono profundo, sono leve, acordado. Aqui volto também para o gráfico aqui das médias, né? Posso também clicar nesse calendário, né, e pegar qualquer um desses dias. E eu já tenho uma noção aqui também pelo preenchimento dessa bolinha aqui, quantas horas de sono eu tive em relação ao ideal, que seriam 8 horas. Bom, mas o que ocorre, né? Em 2 situações, acho que no primeiro dia, vou mostrar aqui, não foi no primeiro dia, mas em 2 situações eu percebi que ele errou o início, né, o horário de início de sono. E uma delas foi na última noite agora. Por exemplo, né, essa noite aqui, olha, 22 horas e 19 minutos, diz que eu estava dormindo, eu não estava.
Na verdade, esse período acordado aqui, né, eu iniciei o sono após esse segundo período aqui acordado. Iniciei o sono à meia-noite e 20, né, segundo ele diz aqui, mas ele detectou de alguma forma o início do sono antes. Eu estava vendo televisão, talvez mais relaxado, e ele identificou como se fosse sono. Isso aconteceu por duas situações que eu percebi. Mas no restante, a marcação é bem interessante. A comparação que ele faz aqui, estatísticas e tal, são bem interessantes. E o design também, o design do aplicativo também é muito bom, né? Voltando aqui para a página inicial, a gente percebe também, olhando passos, né, de todos os dias anteriores, né? A gente pode pegar aqui desde o primeiro dia até o último, e ele sempre compara o tamanho dessa bolinha aqui, né? O preenchimento dessa bolinha é comparado à meta que foi colocada, né? A meta lá no perfil a gente coloca de passos por dia. E aqui ele faz também um comparativo, olha, 23% das pessoas que vão longe, quer dizer, eu estou acima de 23% somente das pessoas. Ele faz aqui um comparativo, né? Então, design bem interessante. Sono a gente já viu, passos é assim. A parte de ritmo cardíaco, muito parecido também. Eu tenho aqui a tendência das 7 últimas vezes que ele mediu, né? Eu deixei a medição ligada, se não me engano, de meia hora, não lembro agora o tempo, mas eu também posso voltar aqui e olhar a média dos últimos dias, né? Então, quando eu clico nesse calendário aqui, eu vejo, né, qual foi a medição, as últimas medições e a média, né? Quer dizer, na verdade, a medição feita naquele horário, e aqui eu tenho a média nesse gráfico, né? Então, bem interessante também a forma como ele mostra, né? Aqui ele mostra o último que ele fez, aqui do dia anterior, né, com todas as estatísticas também. Então, assim, é um design do aplicativo bem agradável, um design bem fácil de ler, bem fácil de entender. Pressão não vou comentar, já comentei que é aquele assunto, né, da qualidade da medição. Oxigênio no sangue também mediu muito bem, também várias vezes aí, mantém histórico, mantém tudo. Então, em termos de histórico, em termos de medição, ok. Só reparei, então, o único ponto, né, de atenção, que 2 vezes ele detectou sono antes, na verdade, do sono ocorrer. Diferente de outros relógios, foram muito precisos, né? Se pegar outros reviews de relógios que a gente tem aí, principalmente linha Amazfit, né, e outros aí, a gente tem a medição muito precisa, né? Mesmo os Z-Blaze e relógios até de custo mais baixo, a medição muito precisa dos horários de sono. Aqui ele detectou, talvez pelo fato de eu estar um pouco mais relaxado. Bom, essa é a parte então aqui de medição de saúde, muito bacana, né? Ele faz aqui um gráfico bem interessante, traz a informação de uma forma bem interessante para a gente ver e de uma forma agradável. Eu gostei do design do aplicativo. Indo aqui para a segunda página, nós temos então a parte de esportes, e nós temos aí 3 esportes já pré-definidos por ele, que são a caminhada, a corrida em trilha e a corrida indoor, que seria esteira, que ele não usa o GPS, né? Outros exercícios ficam aqui nessa parte ver registro de exercício. Inclusive ele diz que foram 188 minutos de exercício registrados em 7 horários diferentes aqui, né? Então vamos dar uma olhada nos registros. Se eu colocar no mês aqui eu consigo ver todos, né? Então olha, dia 17, 16, dia 15, dia 10. Se eu pegar qualquer um deles aqui, por exemplo, esse ciclismo indoor, uma bicicleta ergométrica, né? O que eu tenho aqui? Ele tem os dados de consumo de caloria, média de batimentos cardíacos, um gráfico, né, durante todo o período do exercício mostrando ritmo cardíaco mais alto e mais baixo. E também uma análise de dados aqui, né? Quanto tempo eu fiquei. Aqui a tradução, ela peca um pouquinho. Quanto foi de exercício leve, que eles chamam de luz, exercício mais pesado, que é o heavy, ele traduziu por peso, aí o aeróbico, anaeróbico, e aquele com o gasto, né, o consumo aí de oxigênio acima do anaeróbico, né? Isso ele mede como? Ele mede pelos batimentos cardíacos. Então ele consegue aqui tirar um gráfico, por exemplo, né? Por exemplo, esse daqui, deixa eu pegar um que tem diferença nesse gráfico. Esse aqui tem um pouquinho, só 1 minuto de atividade mais pesada, mas ele mantém. E aqui ele faz, né, tem um texto, né, falando sobre a análise desses dados, né? Muito bacana, né? Muito bacana então a forma como ele faz isso, né?
E no relógio é muito simples também a gente disparar o exercício, já adiantando aqui, né? Pelo botão de baixo, eu aciono a parte do exercício, eu vou escolher qual exercício eu quero, né? Então, por exemplo, aqui uma caminhada, vou clicar em andando, ele sai já imediatamente marcando. E aqui eu tenho algumas páginas. Então essa primeira página eu tenho o número de passos, o quanto eu andei em quilômetros, calorias gastas, aqui batimentos cardíacos e o tempo. Se eu avançar para outra página, eu tenho um gráfico, ele monta um gráfico do coração. É que aqui, como não está medindo, vamos parar, ele não está marcando, mas ele mantém um gráfico. Agora, uma coisa que ele não tem, que outros smartwatches têm, é um histórico, né? Ele não tem aqui um histórico dos exercícios, eu só consigo ver no aplicativo, como a gente está vendo aí, eu não consigo ver no relógio, né? Pelo menos eu não achei onde ver isso. Então, vou pegar aqui um indoor, por exemplo, que ele não tem controle de GPS. Lembrando, né, que ele usa o GPS do celular, né? Por exemplo, o ciclismo indoor aqui, né? Então, mesma coisa, ele vai mostrar aqui o tempo total, calorias e batimentos cardíacos. E aqui, se eu puxar para esse lado, eu vou para essa telinha onde eu posso pausar ou parar. Se eu puxar para o outro lado, eu vou para essa tela onde ele vai montar um gráfico. E como ele não está em operação, não está medindo agora, mas ele monta um gráfico colorido com aquelas faixas de batimento cardíaco, que é a leve, pesado, aeróbico, né? Então ele monta, elas são coloridas e ele vai apontando onde você está. É bem interessante então. Outra coisa bacana dele também, quando você está fazendo um exercício, você, ao levantar a tela, né, por exemplo aqui, vamos apagar a tela, se eu levantar a tela nessa posição, ele acende o display de hora. Mas se eu estiver fazendo um exercício, ele acende o display do exercício. Então esse é um outro ponto muito legal do relógio, porque permite que você, estando fazendo um exercício, você somente olhe para ele e ele vai te mostrar o exercício. Você não precisa fazer mais nada, não precisa clicar em outros lugares. Bom, esse foi o ponto então de medição de exercício. Ele não tem, como eu falei, o histórico no aparelho, tem o histórico somente aqui no smartphone, aqui no aplicativo, né? Bom, saindo aqui do registro de exercícios, outro ponto nós já vimos, que é a questão aqui de watch faces, que ele tem mais uma além das padrão. E é isso, em termos de aplicativo, né, que eu queria falar, é isso. Bem, falando então do relógio, ele é um relógio confortável para você usar, pulseira bem macia, ele não incomoda, ele é leve, eu utilizei ele direto, inclusive para dormir, porque a gente queria marcar, né, o sono. É um relógio que não incomoda no pulso, bastante agradável de se utilizar. Bom, em termos de funcionalidades, né, ele não tem Always On Display, então a tela fica apagada. Para você consultar, você precisa ou apertar o botão ou deixar ligada, né, aquela função que ele mostra automaticamente, está ligado aqui. Uma facilidade que ele tem, que a maioria dos relógios hoje tem, é um botão único para você acessar aqui a parte de esportes, então um botão dedicado para isso. Você clicou, olha, acabei acionando um esporte aqui sem querer, mas você, por esse botão, né, por esse botão de baixo, você clicou, ele vai, né, a coroa dele é ativa, então eu posso girar a coroa para, né, rodar os menus, então uma facilidade também, se você não quer ficar usando, apesar que ele é bastante rápido, né, o processador dele é rápido, ele não, ó, de novo, bati na tela e ele acionou outro aqui, né. Esse é um detalhe, né? Você, ao bater na tela, então por aqui você não corre esse risco. Lembrando, esse botão não pode ser pressionado, ele não tem função de ser pressionado, mas ele tem a função da coroa ativa, que ajuda bastante essa, né, navegação aqui, se você não quiser ficar pondo o dedo na tela e correr o risco de acionar alguma coisa, como eu faço sempre, né? Bom, a partir da tela inicial, nós temos a possibilidade de descer aqui e ter o menu rápido. Menu rápido, você tem acesso ao menu do sistema, você tem acesso ao brilho, acesso aqui a cortar a vibração, a parte de Bluetooth com o celular, o modo teatro, que é o modo que ele fica silencioso, para você estar num local onde você não quer que ele toque, modo de economia de bateria. Você pode ver rapidamente aqui, né, o clima, não dá para consultar, mas você vê que está nublado, ele já mostra em um resumo. E o percentual da bateria. Isso, por incrível que pareça, é muito útil e muitos relógios não têm. Tem relógio que fica só com um desenho da bateria, você olha e fala, tá mais que a metade, tá menos que a metade. Aqui não, você sabe, tá 63%.
Falando em consumo de bateria, eu utilizei ele por mais de uma semana, deu praticamente 8 a 9 dias, e eu tive que recarregar no quarto para o quinto dia. Então, tranquilamente, ele vai funcionar 5 dias com todos os sensores ligados. Eu carreguei um pouco antes, porque eu ia sair no dia seguinte, eu não queria correr o risco de ter que carregar ele na rua. Mas assim, se eu deixasse, eu poderia ficar mais um dia com ele. Então são 5 dias aí tranquilos com todos os sensores ligados, que foi o que eu fiz aqui, alta frequência de medição. Então assim, em termos de bateria, ele é muito bom, um relógio com uma bateria boa, né? Bom, voltando aqui à página inicial. Então, bom, de baixo para cima nós conseguimos ver as mensagens do WhatsApp. Vou até limpar aqui as mensagens que chegaram. Você consegue, inclusive, receber a mensagem na hora que você está utilizando. Se chega uma mensagem, ele te avisa. Se você deixar a vibração dele ligada, ele vai vibrar, ele vai te avisar que chegou uma mensagem. Você não consegue abrir todas as mensagens, porque mensagens geralmente tem foto, tem vídeo, ele não vai abrir. Mas te dá uma ideia de quem mandou, a hora que mandou, e se vale a pena você pegar o smartphone e olhar. Né? Ele pelo menos já te dá esse aviso para você saber se você precisa olhar aquela mensagem ou não. Bom, puxando da direita para a esquerda, eu tenho aqui na primeira página dados. Então, dados dos passos de hoje, quantas calorias foram gastas, distância que eu andei. Consigo ter um gráfico aqui e tenho detalhes de outros dias, né? Um resumo, na verdade, de quantos passos nos outros dias. E esse preenchimento desse ciclo é em relação à meta, né? A meta, acho que se não me engano, está 6.000, né? Então o dia que chegou mais próximo, ou 5.000, acho, o dia que chegou mais próximo da meta foi esse dia 15 aqui, olha, 4.631 passos. Aqui eu também tenho a parte de sono, mesma coisa, total hoje, quanto tempo de sono leve, quanto tempo de sono profundo, as últimas 24 horas, objetivo e os detalhes também daquela mesma forma. Eu clicando aqui, eu não trago o detalhe do dia, tá? Mas eu tenho uma ideia de como foi. Se eu precisar de detalhes, eu tenho lá, como a gente viu no aplicativo, né? E aqui eu tenho a parte de esportes também, que ele tem um resumo aqui do último esporte aplicado só, né? Ele não tem um histórico, como eu falei, ele tem só esse resumo do último. Porque se eu clicar aqui, ó, ele traz os modos esportivos, ele não traz um resumo diário, ele vai para aquela página dos modos esportivos, onde eu posso abrir um modo, eu posso setar aqui, por exemplo, uma meta, né? Uma meta de tempo, calorias e tudo mais. E ele não traz um histórico como ele traz as outras coisas, somente o último aqui, né? Bom, se eu continuar aqui puxando, eu vou ter um resumão aqui de coração, ele está tentando medir agora, mas olha aqui, aquela faixinha colorida que eu falei que ele usa é essa, né? Aqui ele traz 24 horas, batimento médio nesse período, né? Tem a mesma coisa aqui para a pressão, né? Que toda vez que eu clico aqui ele tenta medir, tá? Ele não vai medir porque está fora do pulso. Mesma coisa também para as faixas aqui de oxigenação do sangue, né? Ele mantém um gráfico. A interface dele também, né? Eu já comentei isso, a interface dele do relógio também é uma interface bonita, é fácil de ler, as letras são claras, grandes, né? Porque nós já vimos por aí alguns smartwatches que você tem dificuldade até de achar as coisas, né? O que mais que eu tenho aqui também, né? As chamadas, a descagem. Aqui eu tenho a possibilidade de utilizar aquele modo de chamar comandos do aplicativo. Aqui o clima com previsão dos próximos dias. E é isso que ele tem aqui para acionar uma câmera e a parte de música, né? Controlar a música no celular. Bom, é isso que ele tem. Voltando aqui para esse lado, a gente pode também ir para o menu completo dele, puxando mais uma vez, né? Aqui tem o passos, eu tenho dormir, eu tenho as medidas de coração, os exercícios. Aqui não é, novamente, ó, não é histórico de exercício, tá? Ele vai para a página de exercícios. Então, aquela história do histórico que eu falei, né? Aqui você tem acesso ao telefone, as medidas de pressão, de oxigenação do sangue, o clima, cliquei nele aqui, a parte de comando inteligente, mensagens. Eu tenho aqui a controle da máquina fotográfica, controle de música, um exercício de respiração, jogos, né? Ele tem jogos aqui, alguns jogos que você pode, né? Clicar aqui no play, ó, e eu saio jogando
matando aqui os bichinhos, tipo um Space Invaders modernizado, né? Aí. Então se você está numa sala de espera, alguma coisa assim, você pode, né? Como é que eu saio daqui? Eu saio, acho que clicando aqui, né? Isso. E eu tenho vários jogos, ó, tem aqui um do passarinho, Young Bird. Tenho, olha, esse aqui já é para uma pessoa que gosta de alguma coisa mais desafiadora. Então são vários jogos aqui que ele tem disponíveis. Muito bom, vamos sair fora. Muito bem, então para você, né, que gosta de um joguinho aí fora do seu celular, fora do computador, é uma opção adicional aqui também, né? Bom, o que mais que a gente tem aqui para encontrar o celular? Controle aí, né, de menstruação para as moças, aqui calculadora, a calculadora dele tem botões de tamanho razoável, eu consigo usar aqui sem muito problema, não é muito grande, mas tem. E por último as configurações, que é aquele menu rápido, né, do sistema mesmo, né, que são, eu posso aqui ligar, desligar, eu posso reiniciar, eu posso controlar brilho e aquela coisa toda. Bom, trata-se então de um relógio bem interessante, a faixa de preço dele é muito boa, como a gente viu. Ele é um relógio que vale a pena você considerar aí para se você quiser comprar um smartwatch. Além de ter uma boa aparência, né, você encontra também aí os relógios da Raiz com várias cores, né? Eu já deixei os links aí para compra. Dá uma olhadinha então novamente aí na descrição do vídeo, você vai ver o link para compra dele e também tem um link para todos os relógios da marca lá na loja oficial deles na Amazon. Então você vai encontrar todos os modelos, nós já falamos de modelos anteriores, também já deixei uma playlist aí com todos os produtos dessa marca que eu vi, inclusive as câmeras, né? Então você tem aí acesso na playlist a todos os outros vídeos dos relógios que a gente já fez review também na marca e das câmeras, né? Eu fiz vídeos aí com 2 câmeras da marca Raiz também. Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo, como eu falei, não esquece de deixar seu like nesse vídeo aqui, deixe também seus comentários, deixe suas dúvidas e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.